livro de Êxodo, no capítulo 3. Eu vou estar falando de uma coisa aqui que a missionária falou sobre o pastor, né? Falou certo, tranquilo, mas despreocupou com o pastor. O pastor Samuel, que pregou na convenção aqui, ele santificou esse altar aqui a Deus. Amém? Quem estava aqui? E ele disse que para subir sobre esse altar, a pessoa que tem que estar na autorização do pastor Rodrigo. Amém? Se for eu que estiver pregando, é eu. Se for outro pastor que estiver pregando, a liderança do altar é dele. Amém? Mas o altar é do Senhor. Vocês estão entendendo? Isso não significa, não menospreza nós de hipótese alguma. Pelo contrário. Porque quando Deus mandou montar o santuário, só o sacerdote entrava no santuário e ninguém mais. O dia que o rei entrou no santuário, saiu leproso de lá. Por quê? Porque entrou sem ordem, sem autorização do sacerdote. Deus, ele classifica a gente. Então eu quero trazer essa palavra hoje para fazer entender o que significa um altar. Amém? O altar não precisa ser o púlpito de uma igreja, não. O altar pode ser embaixo de uma árvore, pode ser em cima de uma pedra, pode ser em cima de uma montanha. O altar é onde Deus está presente. Você está entendendo? Amém? Porque se quando nós tivemos a experiência aqui na convenção, depois que o pastor pregou aqui, né? Por quê? Eu vou fazer segundo o que Deus determinar. Amém? Êxodo capítulo 3 e no versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o teu sapato dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Amém? Moisés ficou encabulado, né? E disse Moisés, e disse mais: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Amém? É aqui. Deus, ensina-nos, Senhor, esta palavra, porque eu também sou um dos que mais preciso entender, em nome de Jesus. Podem tomar seus assentos. Olha bem, Deus classifica o lugar e Deus se prepara para abençoar o povo.
Amém? A bênção sai do altar para alcançar as pessoas. Quando os profetas buscavam em Deus uma bênção para o povo, eles montavam um altar. E ali eles consagravam aquele altar ao Senhor. Amém? Quando todos os homens hoje mesmo, ele faz uma igreja, ele faz o púlpito, não faz? Faz ou não faz? O que é o púlpito de uma igreja? O púlpito é isso aqui, irmão. Onde eu estou. Essa parte aqui chama-se tribuna. Amém? Então isso aqui não é o púlpito. O púlpito é esse aqui. É o altar onde é colocado o púlpito para que Deus possa usar o teu servo para falar. Amém? Vocês estão entendendo? E lá, no Monte Sinai, o púlpito naquele dia era o quê? Qual era o púlpito que tinha lá? Tinha um altar lá montado? Não. Mas Deus usou um pé de sarça como altar. Amém? Porque daquele pé de sarça Deus falava. Vocês estão entendendo, gente? Às vezes a pessoa fala, não, o pastor não quer que eu suba no culto para me diminuir, não é não, é para você ser mais abençoado aqui. Amém? Por exemplo, se o pastor falar, irmão, sobe, o irmão sobe aqui, você está com a permissão do Senhor. Amém? Porque às vezes, irmão, chega pessoas de outros lugares que a gente não conhece, nunca deve colocar ele em cima do púlpito, sabia? A primeira vez. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade. Então, por quê? Porque a pessoa vem carregada de tudo quanto é coisa. Você não conhece a vida daquela pessoa. Você não conhece a situação dela. Sobe aqui. De repente acontece qualquer coisa, morre em cima do púlpito. E aí? O que vai acontecer? O que vai fazer? A responsabilidade cai sobre o pastor. Está entendendo? É por isso que o pastor Samuel consagrou esse culto aqui na convenção e ele disse essas coisas. Se o pastor chamar, não importa como você esteja, Deus permitiu. Amém? Se às vezes você precisa, missionário, eu posso subir no culto, pastor, posso subir no culto. Eu estou falando isso aqui, não é só na nossa igreja, é em qualquer lugar aonde você for. Então o que Deus fez lá? Deus pegou aquele pé de sarça, né? E ali Deus se ocupou dele. E aquele pé de sarça começou a pegar fogo. E Moisés olhava, o fogo ardia, a sarça estralava tudo, mas nem murchava uma folha. Despertou em Moisés a curiosidade. Por que ela não se queimava? Porque o fogo do Senhor é santo e o altar é santo ao Senhor. Amém? Então, quando Moisés via, vou lá ver esse negócio de pé. Só que quando ele se manifestou para ele, eu disse, Moisés, não chegue para cá. Lá está o altar de Deus. Tire os calçados, os sapatos dos pés, porque a terra que você pisa, Moisés, é terra santa. O que Deus estava dizendo naquela hora? O que Deus estava falando para Moisés? Para ele ficar descalço? Não. Descalçar, desarmar de toda a malícia, de toda aquela curiosidade, de tudo aquilo que envolvia a mente de Moisés. Moisés, seja íntegro.
Aí por quê? Porque Deus precisava falar com Moisés. Se Moisés não se desprendesse de tudo, tirar as sandálias, tirar os calçados, significava o quê? Tira tudo aquela maldade que você trouxe do Egito, que mora dentro do seu coração ainda. Joga fora, Moisés, porque eu preciso de você. Era isso que Deus estava falando para Moisés, entendeu? Moisés sentiu que Deus estava ali. Então Moisés cobriu o rosto, tirou tudo. Cobriu o rosto e falou: eu vou morrer, eu vi o meu Deus. Mas ele não viu Deus, ele ouviu só a voz. Então Deus disse: Moisés, olha bem, eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Aí foi que preocupou mais Moisés ainda, né? Ele disse: Moisés nem cobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa das suas alturas, porque conheci a sua dor. Amém? O que Moisés tinha com isso? Até ali, Deus estava contando o que ele estava vendo. E estava mostrando que ele conhecia desde o princípio. Quando estava provando para Moisés que ele era o verdadeiro Deus. Eu tenho visto o sofrimento dos meus filhos que estão no Egito, por causa dos autores dos faraós. E por isso eu desci. Aí você pode falar assim: ah, mas por que Deus não desceu lá no Egito alguma vez? Né? Podia ser, não podia? Mas não. Diga para o irmão que está junto com você, fala: Deus precisa de mim. Amém? Às vezes, irmão, você acha que é uma pessoa inútil dentro da igreja. Às vezes você não é bem recebido em muitos lugares que você chega. Às vezes você é discriminado pelas suas vestes, pela maneira de você agir. Às vezes você é humilhado por tudo aqueles que se acham melhor que você. Mas Deus mandou a desprender de todo orgulho, irmão. Tirar o sapato, larga o orgulho. Né? Você sabe que hoje tem homens políticos influentes que para ir em uma reunião ele compra um sapato de 150 mil, 160 mil. Aonde ele entrar com esse sapato, eu entro com chinelo havaiano, irmão. Não está entendendo? Aí, se eu vi, então eu disse: agora, você, Moisés, eu desci, Moisés, porque eu preciso de você. Amém? Não é porque Deus era incapaz, não. Era porque Deus podia mostrar, que podia fazer que nós temos que amar um aos outros como Ele nos ama. Vocês estão entendendo? Isso é a realidade. Então, Deus, pastor Gabriel, eu preciso de você, meu Deus. Moisés sabia que não tinha capacidade para nada. Né? É incrível, irmão, que a gente vê hoje homens, pastores, líderes de peito, tudo metido gigante. É uma porcaria, irmão. Né? Não adianta. Mas acha que é igual a Deus. Se apresenta para o povo como se ele fosse o Deus. Está entendendo?
E nessa apresentação ele ignora você que é mais humilde, ignora você que é mais pobre, ignora você que é necessitado. E procura abraçar os egípcios, os faraós. Nós vivemos hoje, nessa geração corrupta. Agora, Moisés, você vai lá tirar o meu povo de lá. Senhor, Moisés agora afinou. Ele disse: eu estou longe do Egito. Falou: Senhor, se eu estar no Egito, antes que eu abra a minha boca, Faraó me mata, Senhor. E eu sou pesado de língua e de palavras. Moisés estava dizendo o quê? Eu tenho dificuldade para me expressar, que eu sou gago às vezes em palavras. E eu não estou atualizado mais nas leis do Egito, Senhor. Aí eu pergunto para você: Deus é bom? Não. Deus disse: Moisés, Arão, teu irmão, está lá no Egito. E ele fala muito bem. E ele é sacerdote. Ele será para ti, Moisés, como profeta. E tu serás como Deus. Olha agora a responsabilidade que Deus joga em cima de Moisés. Aí eu pergunto: que tipo de roupa Moisés estava usando lá? Ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, nem dele não é. E ele fala bem: e ele será teu profeta, Moisés, e tu serás como Deus. Tinha jeito de Moisés dizer que não podia? Eu sempre digo, irmão, quando Deus te dá uma oportunidade, nunca diga não. Porque às vezes você pode falar 10 palavras sem sentido, mas Deus vai colocar uma palavra na sua boca que vai mexer e mover com alguém que está ali naquele lugar. Você está entendendo? Porque tem pessoas assim. Se você souber quem ganhou o governador de Goiás para Jesus e você visse ele, você fala: não, isso é mentira. Um velhinho assim, miudinho, baixinho, estava lá na igreja, na convenção, de 1995, 94, e Deus chama, vamos lá, chama ele, dá uma palavra para ele. E o apóstolo Ariel ficou rodando para lá e para cá para não dar. E Deus falou: você dá a possibilidade para eu te recolher ainda hoje. Aí ele chamou. Ele tem medo de morrer. Chamou. Primeiro ele se desculpou para 140 mil pessoas que estavam na convenção ali. E depois ele chamou o irmão José. O irmão sai lá daí, falei: é o senhor que me depressa. Ele veio. Mas não sabe falar nada, irmão. Né? Aí o povo olhar assim, ele estava com um terninho de vinho, aquele vinho cru, né? Parece que a vaca tinha mascado a noite inteira, jogado, ele vestiu ele tudo amassado. Mas Deus chamou ele, porque Deus usa quem quer e a hora que ele quer, irmão, e no lugar que ele quiser. Ele chegou e falou: apóstolo, não sei falar nada. Eu falei: fala o que Deus te mandar, irmão, mas fala logo. Aí acho que para se livrar dele depressa, né? Aí ele falou: eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu conheço um pouco que a palavra de Deus me diz que eu não preciso de riqueza. Eu preciso de Jesus, que eu vou caminhar em rua de ouros e cristais. E começou a contar as maravilhas do Apocalipse.
E o governador estava lá no altar, lá eles ouviram. Cutucou o apóstolo e falou assim: é verdade isso que esse homem está falando? É verdade, sim. Joelhou e aceitou Jesus ali. Olha o que Deus faz. Assim estava Moisés lá no monte, todo sujo de cerco de animais. Mas Deus mandou ele lá para ser Deus no Egito, irmão. Você já imaginou o que é isso? E ele foi. E teve uma guerra tipo a tipo com o faraó, contínua. Deus mandava uma praga, Moisés falava, faraó atendia, depois recusava. E assim foi. Até chegar uma hora, tem que dar certo, né? Nunca desista pela primeira vez que as coisas não aconteceram na sua vida, irmão. Prevaleça na busca para Deus te abençoar. Passou a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. E Faraó não libertava o povo. E Deus disse: Moisés, só tem uma maneira em que Faraó vai ter que se humilhar diante de ti e libertar o meu povo definitivamente. Mas antes, manda que todas as mulheres de Israel entre no meio dos filhos do Egito e peça colares, gargantilha, tornozeleira, anéis, joias preciosas de ouro, para que você possa me servir no deserto. Amém? Aí, irmão, para que Deus quer ouro lá no deserto? Existe um milagre uma ciência de Deus muito importante. Hoje você chega na loja, está cheia de joia bonita, não está? Está ou não está? Mas antes dela ser lapidada, onde é que ela está? Lá embaixo da terra, no meio do barro, umas pedras feias danadas, né? Quando lapida, fica a coisa mais linda. Assim somos nós, irmão. É por isso que Jesus disse que nós somos pedras preciosas para Deus. Então temos que tomar posse daquilo que Deus nos determinou e nos faz de todo o coração. Você está entendendo? Moisés entra no Egito, encontra com Arão, forma uma dupla imbatível. Irmão, se você for ombro a ombro com o teu pastor, você torna-se uma dupla imbatível, sabe? Ninguém pode te vencer. Por que, missionário? Porque é propósito do Senhor, não é nosso, é do Senhor. E Deus é muito poderoso para concluir. Moisés vai lá, mas se Moisés não tirasse a sandália dos pés, se Moisés não se aderisse à palavra de Deus, ele alcançaria a bênção? Não. Então o segredo de toda a nossa vitória, toda a nossa bênção está do nosso obedecer. Amém? Moisés foi na 10ª praga. Ele falou a Moisés: diga a Faraó agora, que agora não tem mais saída, é a última. Diga a Faraó que solte o meu povo para me ofertar no deserto. Porque essa noite, à meia-noite, Deus disse: eu enviarei o anjo da morte. Então você mata um cordeiro hoje, pequeno, pega o sangue do cordeiro e unge os umbrais das portas dos filhos de Israel. Porque à meia-noite eu vou enviar o anjo da morte e ele vai passar. E na casa onde não
tiver o sangue do cordeiro, o primogênito vai morrer. Ao começar pela casa de Faraó, o primeiro egípcio que morreu nas filhas dos primogênitos foi o filho de Faraó. Quando ele foi alarmar que o filho dele tinha morrido, em cada casa de cada egípcio tinha um morto. Ele não podia ir no velório do outro porque ele tinha um em casa. Aí observaram que na casa dos hebreus não tinha morrido ninguém, pelo contrário, enquanto morria lá, nascia hebreu no meio dos filhos de Israel. Está entendendo? Aí Faraó não aguentou, falou: vai ter que soltar esse povo, senão esse povo vai acabar com o Egito. Diga comigo: Deus me levantou. Deus me levantou para ser vencedor. Para ser vencedor. Não importa. Não importa as consequências. As consequências. Mas o Senhor. Mas o Senhor é comigo. É comigo. Você crê nisso? Amém, Jesus. Hoje nós vivemos numa geração tão fraca que a primeira lutinha que passa já se entrega. Já abandona Jesus, já faz as coisas adversárias do jeito que ele quer, tá bom, se não quer, não. Para nós entrar na glória de Deus, nós temos que ser provados. Amém? Amém, Jesus. Quando a polícia pega um monte de cocaína, de pó lá, o que eles fazem primeiro? O que eles fazem? Eles têm um líquido que eles jogam assim para provar se realmente é cocaína ou não. É ou não é? Se o pó ficar azul, prende o cara aí, mais o juiz só. Prende mais o juiz só. Se não tiver, porque não é verdade. Então, assim somos nós, irmãos. Só que nós somos mais provados ainda. O ouro que Deus usa é provado no fogo. E nós somos ouro de Deus. Nós somos joia de Deus. E somos provados todos os dias, todos os instantes, todos os momentos. Por que, missionário? Para que nós nunca podemos esquecer que o nosso Deus é dono de todas as coisas. Se Deus desistir de nós, não, o que será de nós? O que é que acontece com o homem se Deus desistir dele? Então vamos abraçar o Senhor Jesus. Vamos agarrar e vamos obedecer aquilo que Deus determina. Amém? Por isso, eu quero cumprir aquilo que Deus pediu aqui na convenção. Está entendendo? Não pode subir lá, pode fazer o que quiser. Para cima, tudo bem. Senão, porque corre o risco de fazer como o rei fez, né? De entrar e sair. Teve gente aqui que depois da palavra do pastor sobre o céu vai chorar. E estava onde? Em cima do altar. Então tem que tomar muito cuidado nessas coisas. Porque é só um sinal que Deus nos dá que a palavra dele se cumpre. Amém? Amém? Agora, se eu disser para você, se eu viajar e falar para a missionária, fulano, pode subir no público, não tem problema nenhum. Ela pode chamar, porque ela está na autorização do público. Qualquer irmão que estiver na direção do trabalho, que estiver aqui, tem autorização no público. Amém? Porque se nós fizer errado, nós que vamos pagar. Amém? Essa é a realidade. Vocês entenderam? Quem entendeu faz assim? Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ficamos em pé. Fazer a oração para o povo que está nos esperando. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra.
Aonde quer que esteja uma pessoa, meu Deus, sintonizada nessa transmissão. Venha, Senhor, de encontro, meu Deus, com a necessidade de cada um, trazendo graça, paz, saúde, felicidade, prosperidade, transformação de vida, mudança, Pai. Abrindo portas e derrubando barreiras e abençoando os teus filhos em qualquer parte do mundo, Pai. Jesus envia, Pai, o seu Espírito Santo lá na África, Senhor, no meio do nosso povo aí, e abençoa, restaura, prospera aquela igreja ali na África, meu Deus, e abençoa pelo poder da tua glória, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmão,